Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte pra orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha! Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era ali necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso
Mas o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cantar, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
guardado em cada coração batendo. Há uma saudade que ultrapassa sentimentos. Há uma resposta para cada interrogação. Há um nome. Há uma alegria saindo por nossas veias. Há uma voz suave que entra através da dor. Há uma brasa pronta para o fogo. Há um nome. Levantaremos nossos olhos naquele que venceu. Ficaremos muito alegres com aquele que venceu por nós. A paz tem um nome. A paz tem um nome. Jesus. Alegria que triunfa sobre o medo. Há um poder que enxuga todas as lágrimas do coração. Há uma presença que muda todas as coisas. Ele tem um nome. Levantaremos nossos olhos naquele que venceu por nós. Ficaremos com aquele que venceu por nós. O amor tem um nome. O amor tem um nome. Jesus. Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. Jesus. Jesus. Vitória tem nome. Vitória tem nome. Jesus. Jesus. Alegria tem nome. Alegria tem nome. Jesus. O nome que é para sempre. O nome que abala a terra e sacode os céus. Alegria para cada coração. Jesus, Salvador do mundo. Jesus. Jesus. Ficaremos muito alegres com aquele que nos amou primeiro. Ficaremos muito alegres com aquele que nos amou primeiro. Ficaremos muito alegres com aquele que nos amou primeiro. Amor tem um nome. Amor tem um nome. Jesus. Jesus. Minha vitória tem nome. Minha vitória tem nome. Jesus. Jesus. Alegria tem nome. A paz tem um nome. A paz tem um nome. Minha paz, minha felicidade tem um nome. A paz tem um nome. Jesus. Você começou a levantar o nome do nosso Salvador e Redentor. Jesus. Jesus. Grite o nome dele, grite o nome dele. Fale o nome dele esta noite. Nenhum outro nome novamente, nenhum outro nome novamente. Fixaremos nossos olhos naquele que venceu. Coloquei meus olhos em ti, Senhor. Ficaremos gratos com aquele que quebra as dificuldades, as lutas.
Nós estamos em você, Senhor Jesus. Levantemos nossos olhos naquele que venceu a morte na cruz. Ficaremos muito alegres com aquele que nos ama. Cante outra vez. Cante outra vez, Jesus. Levantaremos nossos olhos naquele que venceu a morte naquela cruz. Ficaremos muito alegres com aquele que nos ama. O amor tem um nome, Jesus. Jesus. Alegria tem um nome. Alegria tem um nome, Jesus. Minha paz tem nome. Glória a Deus, glória a Deus. Minha paz tem um nome, Jesus. Minha paz tem um nome, Jesus. Nada pode resistir ao amor de Deus. Glória a Deus. Nada pode resistir ao amor de Deus. Glória a Deus. Minha paz tem um nome, Ele é Jesus. Minha paz tem um nome, Ele é Jesus. Minha felicidade tem um nome, Ele é Jesus. Minha felicidade tem um nome, Ele é Jesus. Minha felicidade tem um nome, Ele é Jesus. Minha alegria tem um nome, Jesus. Minha alegria tem um nome, Jesus. Quero dizer muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tens feito em nosso favor. Obrigado, Pai, Tu és maravilhoso. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la.
haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque o ouvis. Diziam outros: estas palavras não são de endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vó-lo tenho dito, e não credes as obras que eu faço. Em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vó-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois, se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era a verdade. E muitos ali creram nele. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio
os que lavam as suas vestes. E assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém! Vem, Senhor Jesus! A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.